experimento, vamos precisar de 2 batatas, 2 moedas, 3 fios, 2 grampos e uma calculadora sem a pilha. Para montar esse experimento, você deve seguir os seguintes passos. Você vai pegar os 2 pedaços de batata e inserir uma moeda nas duas, mas não pode ser no centro delas. Agora você vai inserir o grampo, que está preso no fio solto, em uma das batatas. Também não é para colocar no centro. Aí você vai fazer o mesmo na outra batata com o grampo que está ligado no fio da calculadora. Agora você conecta as 2 batatas usando a ponta do fio do outro grampo. Você vai tirar a moeda e colocar ele, que depois botar a moeda de volta. Com o fio branco que está solto, você vai fazer o mesmo, mas na outra moeda. Aí você vai colocar uma das pontas embaixo dela e com a outra ponta desse fio, você vai conectar atrás da calculadora, onde ficaria a pilha. Certifique que os fios estejam bem fixos nos eletrodos e na calculadora. A gente não prendeu o fio, então para a gente ligar a calculadora tem que ficar segurando naquele lugarzinho atrás dela. Ao fazer essa montagem, a energia gerada pela reação química entre o zinco e a batata será utilizada para alimentar a calculadora, fazendo que ela funcione. Então é uma maneira criativa de demonstrar a conversão de energia química e energia elétrica, usando materiais simples. Nós estamos usando o voltrímetro no experimento para mostrar como a batata pode gerar energia elétrica. Com o voltrímetro, posso medir a tensão produzida pela pilha e demonstrar seu potencial como fonte de energia. Primeiro nós usamos o voltrímetro para medir a voltagem do grampo e da moeda das 2 batatas, que deu entre 110. Depois medimos somente uma das batatas, que deu entre 48. Uma pilha de batata funciona através de uma reação química entre o zinco e o cobre. O zinco é colocado no polo negativo da pilha, onde ocorre a oxidação. Ele perde elétrons e se transforma em Zn2+. Estes elétrons são liberados e seguem pelo circuito externo. No polo positivo da pilha temos o cobre. Ele recebe os elétrons provenientes do zinco e se reduz, formando o Cu. Esta transferência de elétrons gera uma corrente elétrica que pode ser utilizada para alimentar dispositivos eletrônicos. Essa reação química entre o zinco e o cobre cria uma diferença de potência de 0,7 V. Número 13. O que é corrente elétrica? A corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas em um condutor, como um fio. É medida em amperes e é responsável por transportar a energia elétrica necessária para o funcionamento de dispositivos elétricos e eletrônicos. Pergunta número 14. Qual é o sentido da corrente elétrica convencional? Os elétrons seguem o mesmo da corrente elétrica convencional? Explique sua resposta. Bom, a corrente elétrica convencional segue o sentido oposto ao movimento dos elétrons. É uma convenção adotada para facilitar o entendimento e a representação dos circuitos elétricos. Qual é o valor médio da corrente elétrica de um chuveiro, de um carregador de celular, de uma furadeira, de um secador de cabelo, de uma lâmpada LED e de um micro-ondas e de um ar-condicionado? O valor médio da corrente elétrica de um chuveiro é de 25 a 35 amperes. De um carregador de celular é cerca de 1 amperes. De uma furadeira pode variar entre 5 a 10 amperes. De um secador de cabelo é de 10 a 15 amperes. De uma lâmpada LED é cerca de 0,05 amperes. O micro-ondas pode variar entre 10 a 15 amperes. E um ar-condicionado pode variar entre 5 a 30 amperes, dependendo da capacidade do aparelho. Coloque em ordem decrescente os equipamentos residenciais que mais consomem energia elétrica. Há alguma relação entre o consumo de energia elétrica e a corrente elétrica nesses aparelhos? Bom, em ordem decrescente, os equipamentos residenciais que geralmente consomem mais energia são o ar-condicionado, o aquecedor elétrico, o chuveiro elétrico, o forno elétrico, a máquina de lavar roupa, a secadora de roupa. Existe uma relação direta entre o consumo de energia elétrica e a corrente elétrica nesses aparelhos, pois quando a maior
a maior potência do equipamento, maior será a corrente elétrica necessária para alimentá-lo.